E aí pessoal, tudo bem? Galera, vamos dar continuidade ao nosso curso de Física Básica aqui no nosso canal, oferecido pelo CAI, Cursos Avançados de Exatas. O link do Instagram vai estar na descrição, sigam lá, vocês não vão se arrepender. Galera, conceitos iniciais de cinemática escalar, o que eu tenho para dizer para vocês aqui? Olha, a primeira coisa que a gente vai ver é aquilo que todo mundo já ouviu falar pelo menos alguma vez na vida, eu tenho certeza, que é o conceito de referencial. Sim, a gente vai começar pelo referencial, não tem outra alternativa, não tem mesmo. A gente falando aqui sobre o referencial, eu preciso falar com vocês algumas coisas. Por exemplo, você está em algum momento em movimento, ou em algum momento você está em repouso. Digo você, mas a gente pode expandir para qualquer tipo de objeto. Esse conceito de movimento e repouso, que a gente vai ver um pouquinho depois, tem a ver com referencial. Ok, a sua posição ela está mudando? Depende do referencial também. A sua velocidade, qual é a sua velocidade? Bom, depende do referencial. É sempre assim, sempre depende do referencial, não tem outra opção. E a gente, para dar o conceito aqui de referencial, a gente precisa usar algum outro conceito. E a gente vai ver depois, por exemplo, o conceito de velocidade, o conceito de posição, o conceito de movimento, o conceito de repouso. A gente vai ver esse tipo de coisa em outros, esse tipo de conceito, né? Esses outros conceitos a gente vai ver depois de referencial. Então a gente, para explicar o referencial, acaba usando outros conceitos. Mas o referencial, a gente pode falar de modo geral que ele tem muito a ver com o observador. E usando outros conceitos, você pode falar que o observador em determinado momento ele vê uma trajetória de algum objeto que foi lançado e tal. Essa trajetória ela depende do observador. Dependendo do observador eu consigo outras trajetórias. Então assim, a gente falar de referencial a gente acaba citando vários conceitos, não tem como escapar. A ideia é um pouco abstrata, eu sei disso, mas você também pode perceber que com o tempo a gente vai consolidando esse tipo de conceito sem muito problema. Então, para citar aqui um exemplo, para não passar muito em branco, imagina que você tem aqui um plano. É muito comum a gente representar esse plano assim na física, né? Eu vou representar esse plano aqui em dois momentos. No primeiro momento eu vou ter um bloquinho, fiz um bloquinho aqui, como você já deve saber que bloquinhos vão nos acompanhar aí ao longo desse curso, com certeza, você já deve estar familiarizado, íntimo, né, dos bloquinhos, com certeza. E imagina o seguinte, você é o plano, imaginou ali, você é o plano, tranquilo, um bloquinho está passando por cima de você. O bloquinho está passando por cima de você com uma velocidade v. Ok. Então a gente costuma falar o seguinte, como você se colocou na posição do plano, é como se você fosse o referencial, você fosse o centro das atenções, você fosse o observador. Num plano cartesiano, pode ser que você seja a origem desse plano cartesiano e as coisas se movimentam, se posicionam ao seu redor, tudo com referência em você, né? Querendo ou não, é isso aí. Então esse bloquinho está se movimentando, você está sentindo ele se movimentando. Você pode dizer que ele está se afastando em um determinado momento, esse tipo de coisa. Agora imagina que você é o bloquinho. Não faz sentido físico a gente falar de uma velocidade sem ter um referencial. Então para a gente é muito lógico imaginar um plano, e aí que surge um pouco da dificuldade um pouco de entender isso, né? Que na física não tem diferença você colocar o referencial como plano ou o referencial no bloquinho. É mais ou menos isso, não tem diferença no sentido de tem alguma coisa se movimentando em relação à outra, certo? Não estou falando que o bloquinho está se movimentando e ponto, não, ele está se movimentando em relação ao plano, é sempre em relação a alguém, o referencial ele te acompanha sempre. É importante você sempre falar sobre referencial em questões discursivas, você colocar um eixo, um centro na origem, né? Enfim, falar quem é o referencial ou falar quem é o observador, esse tipo de coisa. Nessa segunda situação, você é o bloquinho, Então imagina que
Eu posso falar simplesmente que o plano está se movimentando com a velocidade v agora para a esquerda com relação ao bloquinho, você é o bloquinho. Tá, mas isso não convence muito, eu sei disso, que não convence muito. Agora imagina que tem, geralmente os professores costumam falar, né, que tem uma formiguinha, que tem alguma coisa presa. Imagina que tem uma pinta, sei lá, algum ponto, né? A gente fala pinta para deixar uma coisa menos abstrata que um ponto, né? Imagina que tem uma pinta ali grudada no plano, ou seja, está grudada ao seu observador, ao seu referencial. Essa pinta está sentindo o bloco se aproximando. Então a gente consegue perceber essa velocidade. Essa pinta está colada no observador, ela vai sentir todos os efeitos também do referencial, do seu observador. Ok? Agora imagina que o seu referencial é o bloco, então vamos botar uma pinta ali no bloco, né? Vou botar uma pinta aqui no bloco. Beleza? Pode ser aqui em cima, não tem problema. Essa pinta, ela está sentindo o chão indo para a esquerda, concorda? Nas duas situações. Na primeira situação, a sua pinta está aqui, está sentindo, ela está indo para a esquerda, vamos dizer assim, porque ela está sentindo o bloco vindo para a direita. E na segunda situação, essa pinta está sentindo o plano ir para a esquerda, já que ela está indo para a direita. Então, assim, as duas situações são idênticas. A gente consegue perceber mais ou menos essa situação. Você coloca sempre alguma coisa presa ao seu referencial para perceber o que está acontecendo. Em muitos casos a gente consegue fazer isso para facilitar um pouco a nossa vida. Então, assim, falar de referencial, a gente acaba falando sobre conceitos diferentes, assim, que a gente ainda vai ver, certo? A gente deu exemplo aqui de velocidade, posição, né? Com o tempo a gente vai consolidando essa ideia. Ok? Mas eu acho que você conseguiu pegar a ideia, é mais ou menos isso que eu queria falar. O segundo conceito é de tempo. Pô, eu tenho certeza, absoluta, né? Tenho certeza absoluta. Foi mal aqui o pleonasmo redundante aqui, mas eu tenho certeza que você sabe direitinho o que é o conceito de tempo, a ideia de tempo aqui por trás. Perfeito? Mas o que eu gostaria de diferenciar aqui para você? Olha, eu queria diferenciar a ideia de intervalo de tempo e de instante. A gente representa esse Dzinho minúsculo T. Okay? O intervalo de tempo, intervalo de modo geral, né, convenhamos aqui, vai ser uma diferença entre algo final menos algo inicial. Ok? Então você tem intervalo de tempo, esse delta, né, essa diferença entre o final e o inicial. Você tem um delta x. X é o quê? Um delta x. X final menos x inicial. Ok? Delta você final menos você inicial. É mais ou menos essa ideia. Então, representando aqui, você tem um delta t, que é um t final menos um t inicial. Então, se você quiser medir um intervalo de tempo, você vai pegar o intervalo final menos um, mas ele não deu, tem que dar. Ou você considera o tempo inicial como zero. Enfim, a gente vai ver em algum exercício esse tipo de coisa, mas deltas são isso, né? Ok, esse Dzinho aqui é um instante. Então, é como se, olha só, cuidado com essa parada. Como se esse Dzinho fosse um delta bem pequeno. Tão pequeno quanto se queira, é assim que a gente costuma falar. Você percebe que o intervalo de tempo, você imagina, 3 horas, 2 horas, quanto tempo vai demorar isso aqui? 2 horas, 3 horas, enfim. Um instante, quanto tempo demora um instante? Né? É um intervalo de tempo infinitesimal, ok? A gente vai utilizar muito esse conceito quando falar sobre velocidade instantânea, aceleração instantânea, tudo que quando é instantâneo, você vai pegar um intervalinho de tempo mínimo, ok? Grosso modo é isso. Vou citar um exemplo aqui, a velocidade que mostra no velocímetro do carro, quando a gente está andando de carro, você tem essa velocidade instantânea do carro, perceba isso. Você varia a sua velocidade, ou mantém constante que seja, mas o velocímetro está mostrando a velocidade instantânea, aquela velocidade naquele momento. Né? Não faz sentido a gente falar de uma velocidade média ali, até que um computador de bordo do carro pode mostrar isso, sem problemas. A gente está interessado na velocidade instantânea ali, e é isso que ele mostra, né? É como se ele calculasse ali
um intervalo de tempo infinitesimal. Então, quanto menor esse tempo, né, mais ele consegue prever ali a velocidade instantânea, se for algo digital, né, alguma coisa processada ali, enfim. Pessoal, o próximo tópico aqui vai ser sobre ponto material. Eu vou acertar aqui a nossa caneta. Vai ser ponto material, a diferença, né, entre ponto material e o que? Fala pra mim. E corpo extenso. Corpo extenso. Então, qual é a diferença? Bom, basicamente, a diferença entre ponto material e corpo extenso é a dimensão ou as dimensões de um objeto com relação ao problema em que ele está inserido. Se você encontra um problema em que as dimensões de um objeto, e aí você imagina um veículo numa rua, você imagina um bloquinho num plano, você imagina uma formiga passando numa mesa, eu vou dar esse exemplo aqui, eu acho ótimo esse exemplo. Você vai imaginar o seguinte, peraí, as dimensões desse corpo, elas influenciam no problema? Você tem que pensar isso sempre. Às vezes a gente vai resolver um exercício, a gente vai resolver tão pragmaticamente que a gente não vai nem se dar conta disso, né? Mas isso se dá muitas das vezes por conta do exercício não dar informações. Imagina que eu peça a velocidade média, o tempo que seja de um automóvel para atravessar uma ponte, não sei o que lá. Pô, se ele não deu tamanho do carro, não deu nenhuma dimensão assim nesse sentido, você vai resolver o seu problema sem imaginar que o tamanho do carro vai influenciar alguma coisa. Então a gente vai às vezes sentir muito no problema o que ele está considerando como um corpo extenso e um ponto material. Então eu vou citar um exemplo aqui para deixar mais claro. É o seguinte, imagina que eu tenho uma mesa. Tem uma mesa aqui, você está olhando de cima, assim, ó. Você está olhando de cima a sua mesa, ela é quadradinha aqui, né? Forçando um pouquinho aqui, me ajuda, vai ser quadrada. E também não interessa, né? Imagina o seguinte, você tem uma formiguinha. Tem uma formiguinha ali. Essa formiguinha, ela tem uma velocidadezinha v para a direita. Ok? A gente vai saber o que é velocidade, vai saber tudo, mas eu tenho certeza que você tem já um conceito aí básico do que é velocidade. Ela tem uma velocidade, começou a atravessar a mesa. Começou ali a atravessar a mesa, beleza. A gente consegue calcular o tempo que ela vai demorar para atravessar e tal, mas eu não quero entrar nesse mérito não. Não quero não. O tamanho dessa mesa aqui, para todos os efeitos, é 1 metro. Essa formiguinha atravessou a mesa ali. Você aí, que já está mais avançado na matéria, tenho certeza que você consegue vislumbrar esse problema sem muitos problemas, né? Sem vislumbrar o problema sem muitos problemas, né? Você consegue, né? Sem muitos problemas. Tenho certeza disso. Agora imagina o seguinte, eu vou ter a mesma mesa, mas olha só, o que eu fiz aqui? Eu cheguei mais perto ali. Opa, deixa eu ver essa mesa direito. Então, olha só, eu estou falando da mesma mesa, tem 1 metro aqui de tamanho, comprimento. Só que agora a minha formiguinha, como eu estou olhando mais de perto, né? Essa minha formiguinha, ela continua sendo a formiguinha, né? Só que, pô, eu estou olhando mais ela de perto aqui, né? Olha só. Olha a minha formiga, que coisa mais graciosa. E aí imagina o seguinte, o problema, ele pediu para você calcular o tempo de travessia da formiga. E aí você imagina, pô, aquele pontinho, ele vai sair desse ponto, vai chegar no outro, beleza. Isso se for um ponto material, certo? E se for um corpo extenso? Se for um corpo extenso, as dimensões do seu objeto irão interferir, ou pelo menos você deve levar em consideração para os cálculos, né? Imagina que essa formiga começou a atravessar a sua mesa. Então ela começou, a anteninha dela passou desse primeiro limite aqui da sua mesa. Sem problema, né? E aí, como que eu sei que ela terminou de atravessar a mesa? Não é quando a anteninha chega do outro lado, né? É quando o corpo todo passa. O corpo extenso todo dela passa. Então, pô, fala pra mim, se essa formiga, ela tiver aqui os seus grandes, sei lá, 1 centímetro, ela continua tendo 1 centímetro aqui, né? Beleza, nada mudou no meio do caminho. E aí,
fala para mim, quanto que ela andou? Qual a distância que ela andou? Bom, antes, no ponto material, ela andou 1 metro, porque eu estou considerando ela como um ponto, considerando a formiga como um ponto. Então ela vai andar 1 metro. Agora, analisando ela como um corpo extenso, pega a anteninha dela. A anteninha passou ali a mesa. Passou. Eu só vou considerar que ela atravessou completamente a mesa quando a última perninha dela passar pela mesa. Então, na verdade, ela não andou 1 metro, ela andou 1 metro mais 1 centímetro. Certo? Ela andou aqui 1 metro mais 1 centímetro, 0,01 metros. Perceba a diferença, ok? Ah, mas a diferença é mínima e tal. Se o problema der para você o tamanho da formiga, ele está justamente pedindo isso. Ele está justamente indo nesse ponto de corpo extenso, pegando os alunos que considera como ponto. Ah, mas o resultado é muito parecido. O exercício ele está pedindo justamente isso. Ok? Esse é o ponto. Cuidado com essa parada. O próximo conceito aqui que nós vamos ver bem brevemente é o conceito de posição. Vou falar aqui sobre posição. E na física, a posição ela tem uma letra muito conhecida, que é a letra S. Beleza? A letra S vai te acompanhar ali. E a posição ela depende do referencial, né? O que não depende, né? Vamos falar claro aqui, vamos ser francos, né? O que não depende da posição, o que não depende do referencial, né? A posição ela depende sim do referencial. Então, olha só, vou citar um exemplo aqui que você tem um planinho cartesiano. Falei para vocês que é muito comum você representar em plano cartesiano, um problema de bidimensional, assim, sem muito estresse aqui. E aí você vai pegar ali o seu referência, a sua referência. Sua referência está no centro. É muito comum o referencial estar no centro, muito comum. Pode não estar no centro? Vou dar um exemplo aqui, né? Imagina que o seu referencial esteja no centro, beleza? E eu pergunte para você a posição de determinados objetos. Se eu não falo para você o referencial, você não tem como me falar a referência. Perceba que, vem comigo aqui, esse pontinho aqui, ele tem um x aqui negativo, tem um x negativo, tem um y positivo aqui, beleza? Esse camarada aqui, ele já tem um y negativo e tem um x positivo. O que é isso? Em relação a quem? A origem. Em relação a origem. Sempre que você falar em relação a, você está falando, olha só, o meu referencial é tipo esse. Tipo isso, beleza? Cuidado com essa parada, cuidado com isso aí. E eu falei para vocês que ia citar um exemplo quando o referencial não está na origem. Beleza, você pega um referencial qualquer aqui, ó, pega esse cara aqui, agora meu referencial é esse cara aqui. Beleza, é como se agora minha origem estivesse lá. É que eu tinha desenhado aqui minha origem aqui, sem problema. E eu vou perguntar para você qual a posição desse cara aqui pontilhado, com relação àquele camarada lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma setinha, posição, a gente sabe que é vetorial, e aí eu vou calcular as coordenadas a partir daquele ponto, a partir que aquele cara vai ser o 0, 0, e vou calcular as coordenadas daquele cara ali. Vou colocar um eixo positivo, um semi-eixo positivo para x e para y, para não ter dúvida de quem é positivo e quem é negativo, e por aí vai. Posição, acho que vocês também têm uma noção legal do que seria. Aqui eu quis citar alguma coisa diferente. E agora a gente vai falar o penúltimo tópico, que é sobre movimento e repouso. Movimento e repouso, beleza. E aí, adivinhe, depende do referencial, lógico. Imagina que você esteja num carro e esse carro está com uma velocidade V, não importa, e se você está sentado do lado de alguém, você está sentado do lado da sua tia, você está em movimento com relação à sua tia? Não, vocês dois estão parados em relação um com o outro ali, vamos dizer assim. Se você coloca o referencial na sua tia, você está parado. Se você bota o referencial em você, você está parado, ou seja, você está em repouso em relação a alguém, sempre, sempre. Ah, mas eu estou em relação à minha tia, eu estou em repouso, beleza, mas eu estou em movimento com relação a alguém? Opa, sim, você está em relação à Terra e em movimento. Concorda? O seu carro está com uma velocidade, você sabe disso, né? Só que você, com relação ao seu próprio carro, você está parado, você não está variando a posição. Aqui a ideia de movimento e repouso é variar a posição com relação a uma referência, sempre assim.
ok? Às vezes você está andando com o seu carro, uma velocidade constante, na frente tem outro carro com uma velocidade constante. O movimento entre vocês, ele não existe movimento, né? Não existe movimento, vocês estão em repouso com relação um ao outro, ok? Se você coloca a referência nele, você está em repouso. Se você é a referência, ele está em repouso também, ok? Olha, sem muito problema aqui, galera. Então, falar sobre movimento e repouso é você falar sobre variação da posição, e aí vamos utilizar o que a gente aprendeu ali anteriormente sobre a variação da posição. Então, você quer saber se a variação da posição, se ela ocorre variação da posição em um tempo, né? Em um intervalo de tempo. A gente vai ver isso que é velocidade, eu não estou querendo entrar nesse mérito ainda. Então você vai falar sobre movimento e repouso, você vai falar sobre variação da posição. Você sabe que posição é vetorial, você sabe que posição depende do referencial. Então, como se a gente estivesse falando sempre a mesma coisa aqui, ok? Último tópico da nossa aulinha aqui introdutória vai ser sobre trajetória. Trajetória. Beleza, o que falar sobre trajetória? Eu vou dar um exemplo aqui. Trajetória, eu acho que assim, a gente tem uma noção do dia a dia. Física é a ciência da natureza, né? Tudo que a gente falar aqui, a gente tem uma noção, a gente sabe alguma coisa, né? Se a gente não sabe, a gente não está entendendo a natureza direito, né? Esses nomes que eu estou querendo dizer, né? A gente alguma vez já ouviu falar dentro do estudo de física ou fora do estudo de física, a gente já ouviu falar, a gente tem uma noção. São coisas que a gente utiliza durante o dia, ok? E aqui a gente acaba entrando com um conceito ou outro, que é o conceito de referencial, para falar sobre o que está movimento, o que é repouso, para a gente fazer uma regra. Senão alguém chega assim e fala, eu estou em movimento, aí o outro fala, eu estou em repouso. Beleza, vamos fazer uma regra? Referencial. E aí a trajetória? Mesma coisa, né? Depende do referencial, sempre. Você tem aqui um avião. Esse avião está seguindo essa linha reta, com velocidade constante, sem problema, e de repente ele solta um determinado objeto. Soltou nesse ponto aqui um objeto. Para eu, você que estão enxergando, estamos enxergando esse movimento ocorrer, esse cenário, esse objeto ele vai fazer uma trajetória que a gente chama de parábola. A gente vai estudar bastante sobre esse tipo de movimento, né, da parábola, ok? Sem problema. E aí, essa parábola ela vai terminar aqui no solo, mas você sabe que isso é para nós. A gente está enxergando isso. Ah, não sabia que era uma parábola. A gente vai ver isso tranquilo. Saiba que vai ser uma parábola. Você consegue imaginar que não vai ser uma retinha. Soltou, aquele negócio vai seguindo. A gente pode ter uma ideia sobre isso. Ok. Tudo bem. E o que acontece? O que acontece com observadores que estão em movimento com relação ao avião, né? Com relação ao solo, com relação ao solo. A gente está parado em relação ao solo e vê isso aí. E se alguém estiver em movimento com relação ao solo? Será que faz diferença? Faz diferença sim. Imagina que você tem aqui, no mesmo momento que esse avião solta esse objeto, você tem um observadorzinho aqui. Eu vou colocar um cidadão aqui, né? Esse cidadãozinho. Só que esse cidadão, ele está... Não me pergunte como, mas ele está com uma velocidade igual ao do avião. Esse avião está com uma velocidade ali, né, horizontal, vamos dizer assim. Esse cara está com a mesma velocidade. E ele vai enxergar essa caixa, esse objeto, como? Ele não vai enxergar ela indo para a direita, porque ele está indo para a direita também, né? Então o que ele vai enxergar? Ele vai enxergar a caixa descendo. Ele vai enxergar só isso aqui. Perceba que ele vai enxergar só isso. Ele vai acompanhar esse objeto. Já que ele está com a mesma velocidade do avião, ele vai acompanhar esse objeto. É como se essas velocidades horizontais elas fossem canceladas, né? A gente vai ver exercício sobre isso. Aqui é uma aula introdutória para a gente tentar colocar algum conceito aqui para gente, beleza?
Agora imagina também, não me pergunte como, um observador que no momento que esse avião solta esse objeto, ele está caindo aqui. Eu solto ali um cara que está caindo. Esse cara está olhando para a esquerda. Ele está olhando sempre esse objeto acompanhando ele ali. Sempre, sempre. Não tem diferença. Os dois vão cair com a mesma aceleração. Eles vão ter intervalos de deslocamento iguais em determinado tempo. Ok? Não se preocupa com isso, a gente vai ver e vamos provar isso de alguma maneira ou de outra. A gente vai provar isso. E o que esse observador está enxergando? Esse observador está enxergando esse objeto indo para a direita. Ele não enxerga o objeto caindo, porque ele está caindo também. Então, de novo, é como se essas velocidades verticais elas se cancelassem. Ok? A gente vai falar muito sobre isso. Sobre esse vídeo era basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou aqui alguns conceitos, né, que eu acho que são importantes, e na próxima aula a gente já começa já a nossa cinemáticazinha tranquila, velocidade, tudo que a gente sabe. Pelo menos sabe que vai ver, né? Se sabe, a gente vai descobrir junto lá. Galera, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, bons estudos. Tchau, tchau.